pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula do projeto Periimplantite Zero. Eu sou a Branca Rezende, implantodontista, pesquisadora e cientista, e eu sempre fui apaixonada pelos dentes, pelos implantes, pela saúde óssea periimplantar. Há mais de 20 anos, eu iniciei um projeto para entregar, parte do conhecimento, de todo o meu know-how técnico aplicável por 2 décadas para vocês. Nada superficial, mas muita ciência aplicada à performance biomecânica de ancoragem para trazer uma concepção de regeneração e estabilidade óssea periimplantar, para antecipar as falhas e evitar a periimplantite. Então, antecipar as falhas na osseointegração. Tratar, o controle de patógenos orais periimplantares através da fotobioestimulação LED laser e a fotodinâmica terapia, que vai associar pigmentos atóxicos com a fonte de luz LED laser para lise, dos patógenos bacterianos, fúngicos ou virais. Toda a parte da geometria que é tão importante. Meu sonho inventivo começou porque eu não aceitei, eu quis mais em relação à geometria dos pilares protéticos implantes suportados. Uma vez que os implantes são cilíndricos e os pilares de ancoragem cilíndricos trazem muitas limitações. Porque o nosso dente ele é cheio de curvaturas. A premissa, o que veio eu trazer todas as geometrias inovadoras de uma topografia patenteada foi exatamente seguir a biomimética, a gente trazer esse acompanhamento do arco convexo e côncavo do tecido gengival, assim como nos dentes naturais. E acompanhando também a topografia óssea, também tem essa mesma amplitude da geometria, com arcos complexos, curvos, de duplas curvaturas. Então, toda essa adaptação tecidual e esse selamento biológico que garante uma remodelação óssea periimplantar e longevidade é exatamente a gente fazer esse planejamento prévio e um tratamento integralizado. Trabalha a parte biomecânica e microbiológica para assegurar a estabilidade mecânica e biológica e antecipar as complicações, as falhas, as perdas por fadiga, garantir toda essa funcionalidade da geometria com curvaturas duplas que eu trouxe no desenho das patentes, que foi realmente trazer uma nova solução, de trazer os contornos convexos e côncavos do tecido gengival, para que a própria gengiva ela tenha uma adaptação natural e a gente então tem essa remodelação óssea, e um selamento biológico mucogengival periimplantar, assegurando a longevidade e a previsibilidade dos resultados. Então, tudo aquilo que ninguém explica direito na pós-graduação, você só descobre os problemas no retrabalho. Então é muito melhor a gente antecipar, evitar os problemas, trazer soluções que vão estar ali mitigando todas a instabilidade mecânica e biológica. Então esse projeto Periimplantite Zero é esse conceito da brancura total, que não é apenas um objetivo a ser alcançado, uma técnica, é uma materialização de todo um know-how, um conhecimento e uma filosofia de trabalho que foi desenvolvido ao longo de 21 anos, com muito estudo e muita dedicação, para transformar esses desafios de complicações e perda óssea em realmente trazer essa oportunidade de ter uma regeneração óssea periimplantar e ter um ganho estrutural. Sempre me surpreendi com os resultados e eu quero trazer, fazer essa tradução prática da minha trajetória de pesquisa clínica avançada e a minha experiência, minha expertise focada na entrega de resultados previsíveis e duradouros, onde a periimplantite, que é esse fantasma que assombra tantos profissionais, tornando isso um convite para a gente trazer amplitude para os nossos conhecimentos, Então, esse marco da periimplantite zero com a brancura total é exatamente baseado nos pilares, nas bases, que são a espinha dorsal de tudo, que foi construído
que é esse controle rigoroso da perda óssea, mecânica e biológica para implantar. Então, o nosso diferencial, ele começa nesse levantamento diagnóstico de falhas mecânicas e biológicas. Então, por exemplo, no caso da periimplantite, né, minimizar e impedir que a inflamação bucogengival se instale. É claro que através da fotodinâmica-terapia, LED laser, né, e o controle de patógenos com a PDT, nós vamos estar sempre ali promovendo a saúde e a regeneração bucogengival periimplantar. Mas é muito importante um levantamento diagnóstico que detecte, né, as falhas ou algum risco biomecânico que pode estar ali silencioso e que a gente tem que estar sempre atento, e aí a gente vai investigar as causas da raiz de todas as complicações e perdas ósseas progressivas, envolvendo a perda óssea e principalmente o controle do bruxismo, né? Porque a maior parte da perda dos dentes sempre está associada, muito associado, né? O bruxismo hoje 40% da população sofre de bruxismo, seja bruxismo do sono, ranger noturno, ou bruxismo de vigília, do toque, né? A tensão que vem trazer essa sobrecarga que é a primeira, o risco mecânico dos implantes. Então, para a gente garantir que não vai ter, né, migração de patógenos para se instalar nas roscas dos implantes, a gente tem que estar sempre investigando essas causas e antecipando toda essa perda por fadiga, né, e as falhas das limitações dos pilares cilíndricos e que envolvem a perda óssea periimplantar. Então, todo esse conhecimento aplicado, adquirido ao longo, né, das minhas soluções inventivas e a aplicação de tudo isso ao longo de todo esse tempo, com topologias estruturais patenteadas internacionalmente, né, baseadas em equações de paraboloides hiperbólicos, tudo isso voltado para assegurar os resultados com previsibilidade e aprimorando todo o conhecimento técnico, de maneira a trazer uma personalização individual. É uma forma única de você pensar tridimensionalmente, né? Uma vez que o planejamento reconstrutivo protético, o dente, né, são 6 paredes ósseas. O implante também. Então, quando a gente vai pensar no planejamento reconstrutivo protético, a gente tem que pensar em todas essas 6 superfícies. Então, a gente tem que reconstruir, compensar as falhas de cada parede. Então, a gente tem que fazer um levantamento diagnóstico completo e integralizado, avaliar a perda óssea alveolar, basal, a perda óssea mucogengival, trazer ali esse levantamento diagnóstico completo, profundo, o terço inferior da face, as proporções, a dimensão vertical, qual que é a alteração, se tem assimetria. Então, tudo a gente tem que trazer desde o início do nosso planejamento cirúrgico e protético. A gente tem que ter essa completude de um levantamento de forma mais multidisciplinar mesmo, né? Suprindo cada uma das deficiências, para evitar que a gente vá tendo perdas ósseas progressivas na superfície dos nossos implantes. Então, a implantodontia ela sempre focou na parte cirúrgica, a parte cirúrgica da fixação do implante, cirurgia para tratar periimplantite, mas isso está tratando só a consequência. Então, a gente tem que pensar na raiz, a gente tem que tratar a base. E aí sim, a gente conseguir ter uma excelência no desempenho, na performance estrutural, biomecânica, na ancoragem óssea periimplantar. Então, dessa forma, nós vamos trazer essa perspectiva de um planejamento reconstrutivo, regenerativo e reverso, compensando todas as deficiências tridimensionais de cada superfície, sítio ósseo, o perfil de emergência estrutural de forma personalizada, com curvaturas, sinuosidades, vislumbrando essa remodelação óssea periimplantar e uma bioengenharia reconstrutiva reabilitadora para ter esse controle biomecânico e de patógenos, garantindo um ambiente saudável na microbiota oral, minimizando os riscos microbiológicos, biomecânicos que podem comprometer a longevidade dos implantes. E a gente entende, né, que essa dinâmica oclusal e funcional ela é crucial, uma vez
que se a gente conseguir, né, devolver a função das curvaturas, a forma anatômica, ter essa anatomia, a gente tem que evitar a periimplantite ser instalada. Então, o gold standard, né, é a gente não deixar a nossa gengiva sofrer nenhuma inflamação, porque isso vai acontecer silenciosamente. Então, a gente tem que ter um acompanhamento para garantir a estabilidade mecânica para antecipar as complicações. Então, otimizando as guias de desoclusão para distribuir as forças de maneira equilibrada, dissipando as tensões, reduzindo os esforços e deformações. Então, sempre com essa premissa de controle e antecipação de falhas mecânicas por fadiga. Implantodontia é mecânica aplicada. Tem muita mecânica industrial envolvida. Desenvolver estratégias exatamente para mitigar e monitorar todas essas complicações e, inclusive, controle do bruxismo, prevenindo sobrecargas que contribuem para a falha periimplantar e a própria perda do implante. A fotobioestimulação LED laser, ela vem ajudar com esse controle de patógenos e a fotodinâmica terapia. A PDT ela é fundamental para a gente ter esse controle dos patógenos para que a gente não permita que a periimplantite evolua. E aí é uma forma de um tratamento não cirúrgico. Sim, é possível e tem resultados assegurados de controle completo e ao longo de 15 anos com essa regeneração tecidual. Então, tudo isso de uma forma inovadora, utilizando a fotobioestimulação como uma ferramenta poderosa para estimular a regeneração. Porque uma vez que a periimplantite vem, né, e vai ter um processo infeccioso aqui nas roscas, isso é um risco para a saúde. O implante não tem um ligamento periodontal, não vai ter uma dor para levantar esse alerta. Então a gente tem uma responsabilidade triplicada, né, de estar evitando e garantindo a saúde dos nossos pacientes. Esse controle de patógenos ele é fundamental para garantir essa remodelação óssea. Então todo esse know-how não é só um modelo teórico, ele é prático, clínico, vivenciado, né, ao longo de 2 décadas, e cada etapa nós vamos trilhar desde o levantamento diagnóstico de complicações até a aplicação de um plano de ação individual. Nós vamos ter um acompanhamento individualizado. E essa nossa meta é que você desenvolva não apenas as habilidades, mas uma consciência clínica, né, com mais autoconfiança técnica, que permita reconstruir história, transformar perda óssea em ganho estrutural e traga essa redução das complicações e essa proposta de ter um grande aprendizado, né, com essa experiência aí para controle de infecções, vírus, bactérias, assegurando essa regeneração óssea, né, e os implantes longevos, porque realmente, né, sem a estabilidade mecânica e biológica, essa estatística, né, de 21 a 47% de periimplantite ou falha dos implantes, a gente tem que apontar e trazer essas soluções para fazer esse controle de uma forma assegurada e comprovada. Eu quero agradecer demais, estou muito feliz de estar realizando esse sonho, de trazer todo esse know-how que foi desenvolvido e construído ao longo desses 21 anos. Nós, implantodontistas, carregamos uma imensa responsabilidade, que é devolver a função, a mastigação fluida, livre de interferências oclusais posteriores, né, a confiança, né, de transformação de sorrisos e a saúde com longevidade de todos os nossos pacientes. E isso faz toda a diferença no nosso resultado e para que a gente possa ter uma eficiência produtiva. Muito obrigada.